Abrata, inspirando pessoas. Olá, seja bem-vindo para mais esse podcast. O tema do podcast de hoje é o comportamento a favor do humor, o papel dos bons hábitos e da boa rotina. Esse podcast é uma iniciativa da Abrata dentro do projeto Inspirando Pessoas, que conta com o apoio da Takeda, da Viatriz e da Daiichi Sankyo Brasil. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra do Conselho Científico da Abrata. E para conversar sobre isso comigo, estão aqui o Dr. Volney Costa e a doutora Geisa Antunes, que também são meus colegas lá no Conselho Científico da Abrata. Olá, Volney, Geisa. Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Fernando, obrigado. Bom estar aqui contigo para a gente falar desse assunto hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa, já levantando o tema de uma forma bem contundente. Existe uma explicação neurobiológica, assim, para que as pessoas tenham rotinas, para que seja natural do ser humano ter rotina? Fernando, sim, sem dúvida. Primeiro é importante destacar para o público, assim, as rotinas e os hábitos, eles são uma forma do cérebro tirar da nossa cognição, coisas que a gente faz de forma automática e que são necessárias para a nossa sobrevivência, objetivos usuais. E a gente não precisa focar nisso ou raciocinar ou parar para decidir sobre isso. A gente não gasta o cérebro para isso. E a gente tem circuitos cerebrais que eles funcionam já de forma automática. É um circuito complexo que a gente chama de circuito de recompensa. Ele está relacionado ao córtex órbito-frontal, que ajuda na tomada de decisões automáticas e criação de hábito. O ponto é que esses hábitos, esse sistema, ele ajuda na manutenção de hábitos que são essenciais para a nossa sobrevivência, seja para copular, seja para se alimentar, seja para você cuidar da sua higiene, para você caminhar até o trabalho dentro do mesmo caminho todos os dias, de manter a sua rotina de modo geral. Então, sim, existe um sistema cerebral relacionado a isso e preservar ele para a nossa existência é fundamental para a nossa saúde mental. Então, ter rotina é uma coisa natural no ser humano. Resumindo ao máximo, seria isso? É mais do que natural, é parte da nossa existência e é instintivo. A nossa sobrevivência depende da existência de rotinas. Olha, existe uma coisa em certos ambientes culturais de que rotina é uma coisa enfadonha, né? De que rotina é uma coisa a ser evitada, do tipo, saia da rotina. Bom, ok, às vezes sair da rotina é bom, mas pelo que você está falando, sendo algo natural, fisiológico, assim, manter a rotina, lógico, manter uma rotina com hábitos bons, né? É algo que ajuda a preservar a nossa homeostase, ajuda a preservar a nossa estabilidade? Fernando, assim, acho que daí você trouxe um ponto assim intrínseco na sua pergunta, que é o conceito da palavra rotina, né? Eu acho que quando a gente vai tratar hoje nesse podcast sobre rotina, eu não estou tratando assim daquela vida extremamente rotineira e quadrada e sempre igual, que a pessoa não sente prazer. Então, todos os dias na vida inteira, a pessoa acorda de manhã, vai para o trabalho, volta para casa, assiste TV, dorme, acorda no outro dia. No final de semana, acorda, faz alguma coisa, assiste TV. Não é esse tipo de rotina que a gente vai tratar. Então, quando a gente fala assim da abordagem das rotinas, são hábitos que contribuem para a nossa boa sobrevivência na vida. Tá? Então, acho que a gente tem que destacar um pouquinho do que é essa rotina. Então, quando as pessoas trazem, assim, para melhora da saúde mental, saem um pouco da rotina, eu acho que eu entendo que as pessoas estão dizendo que, assim, façam coisas que são inovadoras, que te tragam mais prazer, que te traz novidade na vida. Eu acho que isso é legal. E aí, quando a gente focar, assim, na conversa de hoje, não pensa nesse tipo de rotina, mas pensa em rotinas que façam bem pra gente, como, por exemplo, você acordar no mesmo horário, você ter uma prática de exercício, você fazer coisas que são boas pra tua vida. Geisa, quão importante é a rotina do ponto de vista psicológico? Eu acho que eu queria até pegar esse gancho que o Dr. Volney trouxe, né? Tipo, falando um pouco do cérebro, né? Que daí eu acho que sai um pouquinho dessa ideia de que rotina realmente é uma coisa maçante, né? Se a gente pensar o quanto é intrínseco a essa necessidade de uma organização. Então, quando você me pergunta, né, o quão é importante a rotina, né, para a vida humana, é o quanto é importante a gente precisa de uma organização, né? Então, assim, a importância está em a gente criar bons hábitos, da gente criar uma certa disciplina, ter uma persistência em algo, e o quanto isso é benéfico
para sua saúde física, mental, fisiológica, né? Então, eu acho que buscar esse tipo de rotina, essa conotação de rotina, né? E não essa versão negativa da rotina, que é algo maçante, né? É trazer para o dia a dia hábitos, disciplina, que cause o seu dia produtivo, que cause o seu dia favorável para as coisas que você tenha a fazer, né? Acho que olhar a rotina como uma ideia de estabilidade, né? Uma ideia de uma organização para o dia render, para você ser produtivo, para você ver qualidade neste dia, né? E não se perder incluir muitas coisas e realmente daí isso fica maçante, né? Que daí você perde o valor desse monte de coisa que você incluiu na sua rotina. Você usou duas palavras que eu gostei demais. Primeiro, organizar o seu dia a dia de modo que você veja valor. Isso é muito legal. Para não chegar no fim do dia e falar assim, caramba, me preocupei com um monte de coisa, um monte de tarefa, não concluí nada. Você usou a palavra, a pessoa que não vê valor no dia que ela levou, né? E eu acho que daí se perde o valor, né? Daí se perde, acho que a definição da rotina. Fica aquele monte de coisa que eu tenho que fazer, né? Um monte de tarefa cumprida. Um monte de tarefa cumprida e não. Né? Qual que é o valor no seu dia? Né? De acordar, de ter uma boa noite de sono, de se alimentar bem, né? De fazer uma atividade física, de ter o prazer do trabalho. Então, acho que engloba um pouco a organização, o planejamento, a constância, né? Que isso te dá, ainda vou um pouquinho mais além, né? Te dá tanta estabilidade no sentido assim de você ter um norte para o que você está fazendo, e aí acho que interfere um pouco quando a gente fica estressado ou muito ansioso, porque se você tem uma rotina, se você tem um hábito direcionado, organizado para o que você vai fazer, é lógico, a gente vai sofrer fatores externos de ansiedade, de estresse, mas você consegue se organizar, você está mais organizada para lidar com isso, né? Aí meio que vira talvez um fator um pouco protetor, né? Se eu entendi o que você quis dizer, é que ter uma rotina como essa, em que você veja valor nas atividades e organizada, assim, se tem uma coisa que é totalmente previsível, é que vai acontecer algo imprevisível. Sim, exatamente. Você quer dizer que você vai estar mais organizado para lidar com isso. Agora, do contrário, tudo é muito aleatório e aí o estresse aumenta, né? Ou se você fica se você vê esse lado negativo da rotina, né? Sim. Daí você só vê tarefa. Entrou mais uma tarefa, você já desestabiliza. Perfeito. Entendeu? Outra palavra, eu falei que duas palavras eu gostei muito que você usou. Ver valor na rotina e ver ordem. Organização, né? Vou fazer até uma breve digressão aqui. Tem uma colega nossa, Adriana Carneiro, tá nos Estados Unidos, né? Aí eu vejo as fotos que ela coloca na rede social, ela tá em Harvard, lá tá numa cidade, tá num bairro universitário, e aquelas alamedas bem arborizadas com aquela arquitetura que transmite uma ordem. Uhum. É tão gostoso de ver que às vezes na cidade de São Paulo, infelizmente, tem uma arquitetura que não tem uma ordem, né? Esse desejo de ordem é uma coisa muito intrínseca. Então, quando a gente vê até na ordem arquitetônica essa beleza, é uma coisa que traz paz. Eu adoro ver suas fotos por causa disso. Depois dessa breve digressão, deixa eu perguntar para vocês. Muitas pessoas que seguem a gente, que estão acompanhando a gente na rede social, são portadores ou familiares de portadores de transtorno bipolar ou depressão. Agora, como que os transtornos do humor de maneira geral e o transtorno bipolar em particular afetam a nossa capacidade de manter a rotina? Porque tem isso também. É mão dupla, né? A rotina ajuda a estabilidade, mas aí vem a instabilidade e prejudica a rotina. Pois é, eu não vou deixar passar em branco essa digressão. Eu queria mandar um abraço para a Adriana, uma pessoa queridíssima, assim, e bom se ela pudesse estar com a gente em breve. E aí, eu já vou para a sua pergunta, mas eu fiquei com uma questão ainda anterior no que a Geisa trouxe, quando você trouxe assim, o elemento de criar uma rotina, criar uma ordem e tudo mais, e eu li, né, preparando o material para vir para cá, que durante o amadurecimento desse sistema de recompensa e tudo mais, geralmente os pais, eles tendem a ensinar a criança o que é prazeroso e aquilo que não é prazeroso, mas que ele tem que abrir mão do prazer para a sobrevivência. E que, recentemente, nas gerações mais próximas, cada vez menos os pais têm ensinado isso dentro de casa. Minha pergunta é assim, isso é o que você vê de fato na prática? É o que tem acontecido? Como que você vê isso? Porque eu acho que impacta no criar a rotina. Né? Sim, realmente, acho que hoje perdeu-se um pouco, né,
esse direcionamento do que seria favorável, produtivo e traria um retorno positivo de você ter algumas rotinas e abrir mão de algumas, né, de algumas coisas que aí você só está vendo o lado prazeroso, né, como ter hora para alguma coisa, ter disciplina, né, que a gente fala um pouco de rotina, tem um pouco a ver com a disciplina, né, a constância de fazer algo, de ter horário para dormir, de ter horário para fazer atividade física, de ter horário para estudar. Então, assim, se perdeu um pouco isso, né, ficou um pouco fora, né, de delinear em que hora essas coisas deveriam acontecer, em que momento da vida, em que dia. Isso faz, aí pegando um gancho com o que o Dr. Fernando traz um pouco essa instabilidade, porque daí você sai da rotina, você perde o controle, aí depois você apresenta uma dificuldade de voltar, né, a ser funcional, a ter uma produtividade, e aí começa a gerar esses conflitos, né, às vezes até afetando o humor, né, porque dessas pessoas às vezes ficam irritadiças, ficam ansiosas, ficam deprimidas e ficam improdutivas. Né, então, assim, realmente é muito importante voltar, né, ter esta base, né, saber dizer não para algumas coisas, saber qual é a melhor hora para o que fazer, né, tipo, por exemplo, à noite, né, que você está mais cansado, e ainda assim procurar muito estímulo, né, isso te deixa mais agitada, aí você não produz no dia seguinte, você já acorda irritado, aí o dia já começa pesado, né, e aí a rotina que deveria ser produtiva, ela fica improdutiva. Tá. Eu queria aproveitar isso. Não dorme legal, aí outro dia vai ser improdutivo, já acorda meio irritado. Eu queria, de uma forma objetiva, pontuar como que seria uma rotina, cada um, é lógico, ninguém tem que ser igual, né? Mas o que deveria contemplar uma rotina saudável? Aí jogo para vocês aí. Acho que bons hábitos, né, de sono. Por exemplo, sono. Sono, alimentação, atividade física, horas de lazer, de entretenimento, né, saber adequar, né. Acho que tem que acrescentar aí... Eu acrescentaria, sem dúvida, antes do sono, o horário de acordar. Isso é muito importante para a saúde e as pessoas perderam um pouco a noção disso, assim. A gente tem que ter um horário mais ou menos fixo de acordar, independente do final de semana. E as pessoas, elas acham que, é final de semana, eu vou dormir até muito mais tarde, e durante a semana, sei lá, eu encurto minhas horas de sono porque eu preciso mais coisas para fazer, e às vezes dorme até próximo da hora de levantar, e a gente tem hormônios no nosso corpo, e eles cumprem ritmos, ciclos, e ele tem hora para esse hormônio ser liberado e despertar a gente. Se a pessoa, ela não segue uma rotina do horário de acordar, por exemplo, você já começa o dia bagunçando teus hormônios e vai ficar sonolento o dia inteiro. Perfeito. Tá? Acho que seria um ponto que eu queria colocar. Porque o jeito mais fácil ou menos difícil de a gente acertar a nossa rotina de sono é na hora de acordar e não na hora de dormir. Na hora de acordar, então, é mais... Uma vez eu conversei com um especialista de sono, até também era um podcast, e ele falou exatamente isso. Então começa pela hora de acordar. Legal, então a hora de acordar e por consequência o sono de maneira geral, alimentação, os horários das grandes refeições são um grande input, né? É uma grande informação de entrada para o nosso organismo, tanto que aquelas experiências que se faziam, né, que já foram feitas, experiências tanto quanto extravagantes, de colocar pessoas sem alteração da iluminação. Então, no dia a dia normal, a gente tem o sol que nasce e se põe. Aí tem a luz elétrica que muda tudo. E fizeram uma experiência assim, poxa, se a pessoa não tivesse informação luminosa, então não tem nem o sol, nem a luz acendendo e apagando. Parece que o horário das grandes refeições é uma grande informação para o corpo, para manter a homeostase do dia a dia. E tem uma coisa que eu acho interessante também sobre essa coisa da alimentação. Antigamente, lá nas famílias mais antigas, o horário do almoço e da janta também era um horário de agregação e de coesão familiar. Exatamente. Que se perdeu. E aí eu conclamo para as famílias que estão me ouvindo aí, pelo menos um horário da janta tentar manter, um horário de coesão, para a família discutir o que houve no dia, que é uma das coisas mais importantes que existem, é uma das funções primordiais da família, né? Então falamos de sono e alimentação, atividade física. Lembrando que a atividade física não é só entrar na academia e fazer aquilo que vendem nas redes sociais e na mídia, assim. Se você conseguir andar durante 20 minutos num ritmo um pouco mais intenso, isso já é considerado uma atividade física.
Vai perder peso com isso? Provavelmente não, mas para o coração e para o cérebro já é atividade física. Perfeito. Então, isso tem que estar na rotina, não tem que ser quando sobrar tempo. Na verdade, isso tem que estar no cronograma, né? Uma coisa importante é trabalho. Então, tem que ter horário de trabalho porque a gente precisa viver. Mas eu coloco também na rotina, ainda que seja pouco, ainda que não precisa ser todo dia, mas eu acho que precisa estar na rotina também uma preparação para você estar apto ao trabalho, porque não tem nada mais estressante no trabalho do que você se sentir incapaz para o trabalho. Aí é aquela sensação que você não está no lugar adequado, muitas vezes está tendo uma demanda, ou você sente que você tem uma demanda para a qual você não está dando conta. Então eu colocaria também assim, olha, tem horário para o trabalho, e inclui no horário para o trabalho também um momento de preparação para o teu desenvolvimento pessoal e para você estar mais apto a realizar o trabalho que você precisa. Lazer, precisa ter um horário de lazer e de descanso. Lembrando que lazer não é sentar no sofá e mexer em rede social, né? Pois é. Eu costumo dizer, né? Se você estiver diante de uma tela e aparece aquele aviso, você continua aí? Acho que, sabe, aquele avisinho que aparece, perguntando, né? Às vezes quando eu estou trabalhando, eu coloco algum vídeo com uma música bacana aqui do lado, né? Um vídeo. Eu tenho essa mania, né? Eu não tenho stream de música. Eu coloco um vídeo tocando uma música que eu gosto. Aí depois de um tempo eu paro, eu olho e tá lá. Você continua aí? Aí eu clico continua. Mas é que eu tô trabalhando, aquela música tá de fundo. Agora, se você tá de frente pra uma tela e aparece muito isso, toma cuidado, né? Você deve estar tempo demais na frente da tela. E uma coisa que eu acho que é importante também, que eu falei aqui no outro podcast, e você não coloca também na rotina, no teu cronograma, um horário para dedicar para a família e para os amigos? Eu acho importante isso, você ter na tua estratégia também a dedicação para a família e para os amigos. Pode ser o horário da janta, por exemplo, fazer questão de estar junto com a família, um horário para se dedicar, para fazer uma lição de casa junto com o teu filho, para ver como é que foi o dia dele, para brincar com ele. Eu acho muito importante isso. Eu acho que uma rotina saudável deve contemplar tudo isso. Sim. Sem dúvida, e lembrando que famílias elas estão se tornando pequenas holdings, né? Algumas empresas de informação, que são os pequenos que estão na escola, e os mais velhos que estão ali produzindo para casa. Então, cada um no seu espaço, produzindo dinheiro e capital. É o que a gente vê. E eu acho que retomar esse conceito de uma família que se olha, que conversa, que pergunta como foi o dia de fato, que consegue discutir, entrar num acordo no mesmo dia, isso é saudável. Acho que precisa ser retomado. Isso é fundamental. Sem dúvida. E é uma coisa que é importante para o desenvolvimento das crianças, principalmente. Encontrar uma família coesa, na qual se discute, se chega em acordo, no qual ela pode trazer as incertezas, na qual ela pode até mesmo trazer os erros que ela cometeu. Ela sabe que vai sofrer a sanção, vai ser repreendida, mas ela vai ter apoio para lidar com as consequências, né, desse erro. É muito importante. Tudo isso faz parte de uma rotina saudável. Agora, colocamos essa rotina como saudável. Os transtornos do humor, eles afetam essa rotina. De alguma forma, o transtorno bipolar e a depressão acabam dificultando essa rotina, né? Bastante, viu, Fernando? Se a gente pensar assim no transtorno bipolar clássico, que são episódios de hipomania, de depressão ou estado misto, tá? Cada uma dessas fases ela pode impactar de forma muito pesada na preservação, na manutenção da rotina para o indivíduo. Então, se eu for raciocinar primeiro num quadro depressivo, que é o que os pacientes com transtorno bipolar mais apresentam, assim, o transtorno depressivo ele é um quadro clínico que você tem ou tristeza profunda, ou ausência de prazer para atividades cotidianas, ou ausência de energia, junto com pessimismo e altera a função cognitiva ou vegetativa. Muito bem, se a gente pensar na própria essência do conceito do que é o transtorno depressivo, ele já impede você, por exemplo, de conseguir acordar na hora certa, de conseguir se alimentar na hora certa, de ter motivação para se comunicar com o outro. Então, o paciente, quando ele está atravessando um episódio, ele tem um risco gigantesco de romper com as rotinas mais básicas, inclusive de higiene, de alimentação, de autocuidado e de comunicação com o outro, tá? Se eu mudo, assim, a observação para o campo da mania, ou da hipomania, como você disse numa outra atividade, da semimania, eu adoro esse termo, deveriam colocar isso no próximo livro aí. Se eu pensar nesse conceito, da mesma forma, assim, provavelmente o indivíduo ele vai conseguir se manter acordando no mesmo horário, se alimentando, produzindo, mas ele tende gradualmente a ir perdendo a rotina porque ele fica muito acelerado, ele tende a se envolver em muitas atividades.
Eu dei num exemplo no outro podcast de um paciente que ele conseguia tocar uma faculdade complexa e mais 2 trabalhos, dormindo 2, 3 horas por noite. Quer dizer, o ritmo de vida dele fica completamente prejudicado, tá? Então, esse excesso que a hipomania traz também pode provocar. E talvez a condição mais grave que a gente tem é o estado misto, em que o indivíduo está deprimido, mas ele tem uma aceleração mental, então ele sente vontade de manter esse ritmo, de fazer as coisas, mas ele não consegue. Ele fica se torturando mentalmente por não conseguir. Então, sem dúvida, as fases do transtorno de humor, elas acabam fortemente impactando na preservação das rotinas, piorando a evolução da doença quando não cuidado. Agora, mesmo na vigência de algum transtorno do humor, tendo essas dificuldades, a gente tem que estimular, né, as pessoas a manterem a rotina. É possível isso? Como é que se faz isso? Eu acho que sim, é possível, mas eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado, né, de não criar cobranças e expectativas demasiadas para aquele paciente, né? Então, assim, tentar retomar aos poucos, às vezes escolher uma tarefa, uma atividade para ir retomando aos poucos, até para ele perceber que, olha, eu consigo ir retomando, porque senão vira muita cobrança em cima de, tem que voltar a fazer tudo aquilo que eu perdi na rotina, então se eu não conseguir acordar cedo, então todo o meu dia eu vou desistir porque eu perdi a primeira tarefa, que era acordar cedo e tentar voltar ao que era mais adequado. Então, pelo menos, assim, o que a gente tenta é, ok, não deu certo uma parte, né, o início, vamos tentar a outra tarefa, a outra parte do dia, e aos poucos ir trazendo para essa rotina saudável, para essa rotina com disciplina, com organização, e aí aos poucos ele vai percebendo que consegue administrar e fazendo as suas escolhas do que é melhor, né, não, às vezes, não focando demais no tudo, mas ir aos poucos introduzindo cada um desses valores que a gente pontuou aqui, que é importante para ter uma rotina saudável, né? Acho que aos poucos ir introduzindo e buscando, né? Resgatando essa ordem, né? Esse planejamento e vendo o lado bom disso, né? Porque daí você vai validando o que foi bom e vai se sentindo motivado para o próximo. Eu sempre, quando os pacientes chegam, óbvio que a medicação é que vai ajudar o paciente a sair desse estado e retomar a capacidade de manutenção dos hábitos, assim. Eu costumo marcar com o paciente, os familiares, assim, que algumas coisas não podem perder mesmo na pior crise, assim, o horário de acordar, então se ele está com dificuldade, como a doutora trouxe, assim, vai estimulando, atrasa um pouquinho mais, está se sentindo mal, se sente mal em pé, não deitado, assim, vai caminhar, vai devagar, mas vai. Alimentação nos grandes horários, não está com fome, não está conseguindo comer, toma uma vitamina mista, toma um suco, come uma torrada, mas faz a refeição. Eu costumo dizer que os grandes marcos do dia não podem ser perdidos. Exato. Tá? E esse é o ponto. E para o paciente, assim, que está... O paciente, como eu disse, em hipomania, ele consegue preservar. Se você tem um paciente num quadro de mania em que ele está muito desorganizado, a internação, seja domiciliar, mas de preferência a internação hospitalar, ajuda muito o paciente a retomar as rotinas, porque a instituição ela tem o horário de acordar, da refeição, então o paciente mesmo acelerado e desorganizado, a enfermagem consegue vir e oferecer a refeição. Isso tudo, a manutenção de rotina, acelera sobremaneira a recuperação do paciente do episódio, tanto quanto a medicação. Às vezes a gente dá a medicação certa, se o paciente não está com uma rotina ajustada, retarda muito, parece que o remédio não faz efeito no tempo esperado. Então a rotina é fundamental para a recuperação de um episódio. Agora, a pessoa já se recuperou de um episódio, está mantendo a rotina. Agora, e às vezes a pessoa acha que está mantendo uma boa rotina ou uma rotina com bons hábitos. Tem alguns maus hábitos que podem estar escondidos numa rotina, que a pessoa, todo mundo em volta julga ser uma boa rotina, mas na verdade está com alguns maus hábitos lá no meio escondidos. O que a gente podia alertar o pessoal? Vou roubar a palavra, já que eu já tenho a fala. Eu diria, Fernando, que isso é o mais comum. As pessoas acham que estão com uma boa rotina e não estão. Entendi? As pessoas tendem a se fazer uma coisa que eu chamo de autoindulgência ou autopermissiva em relação a maus hábitos. Acreditando, porque eu tomo vinho todo dia à noite porque eu ouvi falar que faz bem à saúde. Isso não é um bom hábito, assim. Você tem que ver a quantidade que você consome, se é adequado para o seu tratamento, se você toma medicação, se o médico autorizou você tomar bebida alcoólica todo dia, entende? Isso é muito comum. E os pacientes às vezes omitem isso do médico. Outra questão é assim,
Eu vou relaxar à noite quando eu chego do trabalho. Deito no sofá e fico em rede social ou na TV das 18, 19 horas. Chego em casa até 21, 22 horas. Aí eu vou, como alguma coisa e deito, assim. É porque eu tô relaxando a minha cabeça, assim. A mesma coisa o consumo de alimentos muito calóricos, assim. É parte da minha rotina, é uma coisa que me faz bem, é um prazer. Eu mereço. Essa palavra eu acho que é muito perigosa. Não, assim. Essa palavra aí precede grandes arrependimentos. Essa palavra, assim, acho que muitas das coisas que a gente se arrepende no futuro, a gente cometeu depois de dizer eu mereço. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Pensa 2 vezes quando você disser eu mereço. Exato. Então, eu trouxe aqui alguns maus hábitos que estão intrínsecos na rotina, mas a gente pode ir além, assim, mesmo entre as pessoas que se propõem a ser saudáveis, e não são, assim, se a pessoa vai para atividade física, tem pressa para melhorar, e aí ela inclui no hábito, né, da atividade física o uso, por exemplo, de pré-treinos e substâncias que são sugeridas de forma aleatória, que isso está fazendo bem para mim, consumo cafeína, sem uma orientação nutricional. Então, esse é, por exemplo, um outro péssimo hábito que está associado a algo que seria um bom hábito, sem contar a febre que está de uso de hormônios, esteroides para atividade física em todas as idades, que vem suposto aí qual termo que se usam, que eu acho isso, eu acho horrível isso, reposição hormonal. Estou fazendo reposição hormonal para atividade física. Isso é horrível. Então, eu entendo que vão se criando vários subterfúgios para justificar péssimos hábitos para a rotina, e a gente tem que ficar muito vigilante com isso e conversar com o seu médico se de fato aquilo faz bem para você. Posso acrescentar? Eu ia pegar a deixa do Dr. Fernando quando ele falou do lazer, né? Que daí se perde quando você fala, vou incluir um lazer. E esse lazer acaba sendo esses vícios de ficar muito também na rede social. Eu vou aproveitar, né, o meu tempo, eu mereço, né? Ficar um pouquinho, acionar algumas coisas, e aí se perde ali, né, acho que vou ler por ali, vou aprender por ali. Acho que a gente teve ganho, sim, com informações, né, online, mas as pessoas se perdem, né, em ficar muito neste momento, e aí já perdeu o valor, né, do que aquilo realmente está agregando, né. E aí fala, mas eu tento fazer isso, mas eu faço isso, e aí ele faz a lista de coisas que faz, mas realmente sem um valor agregado, né, de atividade física, ou de ficar muito na rede social, ou de sair, né, e perder o time, né, de que momento é o melhor o sair, o estar na rua, ou não estar com a família, né, então, durante a semana, como você falou da bebida, então, mas eu vou fazer na minha terça-feira, acho que tem que dosar, né, acho que tem que sempre ver onde entra isso no contexto da dinâmica daquela pessoa, e ver realmente o quanto isso é benéfico ou não. E eu queria colocar um último ponto, assim, eu fui raciocinando e perdi, mas isso eu queria destacar, o hábito de falar mal de outras pessoas, ou de criticar os outros, entende, assim, isso acaba sendo algo que as pessoas não pensam para fazer, mas acabam se encontrando, tem uma pessoa para ficar cultivando pensamentos negativos, excesso de crítica, palavras com cunho mais negativo em relação ao outro. Esse tipo de comportamento constrói no ser humano uma visão muito mais negativa em relação a tudo, em relação a si mesmo. E sempre gera na pessoa, ou pode gerar na pessoa, uma sensação de desconfiança em relação ao outro. Então, a fidelidade dele em relação às amizades tende a ser mais pior, tende a ser mais frágil. Então, eu acho que até a qualidade daquilo que se conversa tem que ser vigiado. Assim, o tema, se você tende a criticar muito o outro, ou se o seu assunto sempre tende a caminhar para algo negativo, trágico, tragédia, briga política, coisas assim, isso também é um hábito ruim para a tua saúde mental. Pois é, tem gente que reclamar vira um exercício de vida no qual a pessoa quer ter expertise, parece que ela quer se desenvolver nisso, né? E o viés do nosso conteúdo também tem que ser observado. Bom, gostei, né? Fica aí a dica do Dr. Volney, essa eu não imaginava, não. É verdade, a gente tá falando de hábito, né? Uhum. Hábito de reclamar, hábito de maledicência. Porque o cérebro, Fernando, ele aprende a fazer isso. A gente cria, até assim,
Por que eu entrei nesse assunto? Porque você ficar ansioso, você sentir medo, você ver a vida de uma forma pior, você criticar o outro. Depende da quanto a gente alimenta isso também. Exatamente. O cérebro, ele cria caminhos, vias neuronais. Então você se aproxima do outro já com uma tendência de fazer isso. Só que quando você se afasta, você fica reverberando isso. Você se desliga e está sozinho, você fica pensando mal em relação às coisas. Então a gente precisa de fato vigiar esse comportamento e levar isso para o terapeuta e para o médico. Porque isso também acaba afetando a sua própria rotina, né? Sem Depois isso vai afetar em você, né? Daí o trabalho é pesado, o seu dia é pesado. Você se manter em algo que você achava que era bom acaba sendo ruim de tanto que você está naquele funcionamento, né? Dr. Volney, você falou que atividade física não precisa ser necessariamente ir na academia, fazer aquela coisa mais profissional, vamos dizer assim. Que uma boa caminhada pode ser uma atividade física. O que você diria a isso? Assim, qual atividade física é melhor? Vamos dizer assim, eu vou até introduzir aqui, por exemplo, quando você vai ver os transtornos de humor, as diretrizes lá que apontam atividade física, uma atividade física aeróbica no mínimo 3 vezes por semana. Mas quando me perguntam, eu falo assim, que atividade que eu faço? Eu falo 2 coisas. Primeiro, qualquer atividade é melhor que nenhuma. E segundo, busca algo que seja lúdico para você, busca algo que seja estimulante para você. O que você diria para quem tá com esse problema na cabeça, né? Que atividade física realizar? Eu pediria primeiro licença ao pessoal do Conselho de Educação Física, aos educadores físicos, para falar desse assunto, sem dúvida, tá? Lembrando que eu estou falando do ponto de vista médico, eu respeito, sem dúvida, a profissão e o saber de vocês. Mas assim, o ideal, eu acho que o que é ideal e o que é possível, entende? O ideal é que você pudesse frequentar uma atividade física recomendado depois de uma avaliação médica e do educador físico e mais adequado para o teu porte físico, para as tuas necessidades, tá? De repente você precisa ajeitar a coluna, melhorar a postura, fortalecer perna. Então o ideal é que você pudesse fazer atividade direcionada para você e acompanhado por um profissional de educação física. Isso seria o ideal. Porque numa academia, por exemplo, vai ter um instrutor. Exatamente. Teria essa vantagem, né? Teoricamente, depende da academia, né? É um para a academia inteira. Mas vamos considerar que esse seria o ideal. Mas tem o que é possível, porque eu tenho que levar em consideração que quando eu estou aqui conversando com o Fernando, com a agência nesse podcast, ele vai chegar assim, no interior do Brasil, ele vai chegar para pessoas que estão fora do país e que nem sempre têm essas condições ideais para fazer uma atividade física. Então a realidade do Brasil é muito diferente do paulistano e das grandes metrópoles. Então, considerando o que é possível, assim, você conseguir fazer uma atividade física, que a sua frequência cardíaca, ela se eleve acima de 120 batimentos por mais de 20 minutos. Mas como é que eu vou contar isso? É simples, assim. Você pode procurar que o batimento cardíaco que está no pescoço, conta no relógio 15 segundos, multiplica por 4, você vai saber a sua frequência cardíaca. E você pode fazer isso caminhando, você vai ter um bom controle. Então, você conseguindo fazer uma caminhada dessa com um calçado adequado, não debaixo do sol, não estando com peso nas costas, numa postura boa, isso para o coração já entra como uma atividade física, entende? Mas eu tenho dor nas costas, tenho dor no pé, não consigo fazer. Aí você vai precisar, então, procurar uma atividade mais adequada, conversar com um profissional de educação física, né? Agora, o que eu quero marcar finalmente, Fernanda, é que assim, não existe, eu não consigo dizer aqui para você qual é a ideal, tá? Tem a que é possível dentro da realidade da pessoa, mas para você encontrar aquela que mais te faz bem, é aquela que te dá prazer e que o professor de educação física te indicar. Eu acho que esse é o caminho, tá? Excelente. Gente, olha, muito obrigado por esse bate-papo, foi excelente. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre rotina e bons hábitos antes da gente finalizar? Eu acho que só tentar, acho que o que ficou muito marcante é a gente tentar ver o lado bom da rotina, né, tanto para proteção do cérebro, né, para a dinâmica do nosso dia a dia, para ser favorável, para ser produtivo, e o quanto isso tem um benefício, né, mesmo que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aonde vai estar o benefício disso, né, e acho que tentar encontrar o benefício de ter uma constância, né, e só queria agradecer ao convite, a você, ao doutor. Eu queria deixar assim uma última mensagem, lembrar que a pessoa com transtorno bipolar e a maior parte dos transtornos mentais, eles vão se beneficiar muito da manutenção de rotinas saudáveis.
sono, atividade física, lazer, uma alimentação saudável no horário correto, entende? E a ideia da Abrata em trazer essa informação aqui é mostrar os caminhos pelos quais as pessoas desenvolvem hábitos, aqueles hábitos que são ruins que a gente deve evitar e finalmente tentar buscar algo que faz bem para você. Então, a minha mensagem é: bipolar precisa ter hábito para você viver muito bem, como a maior parte das pessoas que não tem condição médica. Fernando, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Que é isso, eu que agradeço a presença de vocês, Dr. Volney Costa, doutora Geisa Antunes, e principalmente a presença de você que está acompanhando a gente, que chegou até aqui. Aliás, muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Para mais conteúdos como esse, segue a Abrata em todas as redes sociais, tá bom? Literalmente é conteúdo que a gente assina embaixo, né? Que a gente é do Conselho Científico. Então segue a Abrata em todas as redes sociais. Ficou com alguma dúvida? Tem algum comentário? Deixa aqui embaixo para a gente seguir com a discussão. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima. Abrata, inspirando pessoas.